Olá, nós estamos iniciando ao vivo mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Você é o nosso convidado, fique conosco. Nós já estudamos os elementos gerais do universo, falamos sobre o espírito, sobre a matéria, estamos falando sobre as propriedades da matéria. Então tem muito assunto interessante. Você pesquisou o que é matéria escura? Pois é, não é, André? O programa de hoje vai trazer muitas novidades e coisas interessantes para a turma. Isso mesmo, Solange. Vamos começar falando sobre aquilo que nas semanas anteriores nós deixamos para você, matéria escura. Quando tratamos do Livro dos Espíritos, nós vimos que os espíritos responderam coisas muito interessantes, que em 1857 era assim, uma novidade extremamente inusual, as pessoas não tinham nenhum acesso às informações. Agora, no programa de hoje, nós que havíamos terminado aquela parte, né, do espírito e matéria, preparamos algumas coisas interessantes para você, com base em descobertas da ciência. E é isso que nós vamos apresentar no programa de hoje. Deixamos aquela pergunta, não é? Você pesquisou alguma coisa sobre... Vamos lá, o programa de hoje você pode participar, basta entrar no Facebook da TV Mundo Maior, lá você vai encontrar um postzinho, um quadradinho, e com a seguinte pergunta: você já descobriu o que é matéria escura? Então, escreva pra gente se você já tem uma noção do que é, ou se você não tem noção nenhuma, está cheio de dúvidas, mande suas mensagens, converse com a gente que nós estaremos no correr da programação, estaremos respondendo as suas dúvidas. Você também pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, o telefone é 11 996 43 3827. Então, vamos lá, André, dá início a essa abordagem sobre o mesmo tema, mas agora com outro enfoque. Vamos começar com o nosso primeiro slide de hoje. Vamos lá, Vitor. Nosso querido Vitor vai colocar para nós o primeiro slide. Olha só. Com esta imagem, nós queremos que você se coloque assim. Nós precisamos abrir a mente para analisarmos as coisas à nossa volta. Alô, alô, tem alô, aí? alô, tem alô tem... aí? Alô, 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 alô. Olha só o eco que faz na cabeça vazia. Vamos abrir a mente para colocar informação para que isso possa fazer o conteúdo dos nossos pensamentos. Vamos para o slide, depois de termos visto essa convocação à sua capacidade de pensar, vamos a esse primeiro slide. Pensando sobre a matéria, vamos comparar as distâncias para termos uma ideia sobre o real significado daquilo que nós chamamos de matéria. Nós queremos que você pense a respeito. Matéria, tudo aquilo que é sólido, aquilo que a gente pega, aquilo que se pode medir. Mas para que nós pensemos a respeito de que matéria é esta, vamos fazer uma comparação, vamos fazer uma análise do tamanho das coisas que compõem a matéria. O nosso próximo slide vai nos ilustrar a respeito. Vejam só. Na parte de cima, nós temos um átomo de hidrogênio, o elemento mais simples conhecido como elemento material. Nós temos uma distância nessa seta amarela que mede esse espaço entre o próton, que é o núcleo, e o elétron, que está girando em torno dele. E agora, embaixo, nós temos uma comparação com o sistema solar. Vamos fazer de conta que Plutão seja ainda o último planeta. Ele foi rebaixado na categoria de planetas, mas aqui nós estamos utilizando Plutão por ser o mais longínquo em relação ao Sol. Nós sabemos que é uma distância incomensurável, é imensa, a distância do Sol a Plutão. Nós vamos então fazer uma comparação entre estas duas verdades, essas duas realidades, o átomo de hidrogênio e a distância do elétron ao próton e a distância no sistema solar de Plutão ao Sol, ok? Estamos preparados para isso? Para a gente fazer essa comparação, nós utilizaremos um recurso que é algo que nos dê uma visualização prática. Qual é a distância? Uma noção de tamanho, né? Algo que nos dê uma noção de tamanho. Isso. Primeiro porque, Solange, o elétron é tão pequeno que se você falar em números, em nanômetros, você não tem uma ideia de que tamanho ele é.
E o sistema solar é tão gigantesco que se você falar em anos-luz, também não faz a menor ideia do que seja. Por isso, no próximo slide, Vitor, nós vamos apresentar a você, para que você possa visualizar melhor, vamos fazer uma comparação com medidas que nós conhecemos. Por exemplo, uma bolinha de tênis que tem um raio de 3,25 centímetros e um campo de futebol com a sua largura oficial máxima de 120 metros. Então você conhece uma bolinha de tênis e você tem uma ideia do tamanho de um campo de futebol, não é nenhuma novidade. A sua mente sabe colocar isso em uma perspectiva de ideias para a nossa aferição. Bem, se está tudo bem para você, você poderá seguir no próximo slide. Veja só, a Solange vai ler para nós. Se reduzíssemos o tamanho do Sol ao tamanho de uma bolinha de tênis, com a redução na mesma escala da distância até Plutão, este ex-planeta, Plutão, estaria a 276 metros, o equivalente a 2,3 campos de futebol. Você está vendo então na tela, e a tela vai deixar aí para você pensar, a distância do Sol a Plutão, se nós fôssemos reduzir o tamanho do Sol, gigantesco, ao tamanho de uma bola de tênis, e, por causa dessa redução, nós diminuíssemos na mesma proporção, na mesma escala, a distância até Plutão, o que acontece? O planeta Plutão estaria a uma distância de 276 metros, o que equivale a 2,3 campos de futebol. Então você está vendo embaixo o Sol em um lado do campo e 2 campos de futebol e mais 1/3, você está vendo Plutão. Observem que tem os 2 campos na imagem, né, André? Os 2 campos de futebol aqui, ó. Isso, embaixo. 2 campos e mais e meio. Um pedacinho, olha lá. 2,3 campos de futebol. Então, se você reduzir o Sol ao tamanho de uma bolinha de tênis, Plutão vai estar a uma distância de 276 metros ou 2,3 campos de futebol, desses que a gente sabe que existe, que a gente assiste na televisão, que a gente joga. Bom, para que a gente então possa entender essas dimensões, nós temos que passar agora a comparação do tamanho do átomo, certo? O átomo de hidrogênio. Vamos para o próximo slide, Vitor. O próximo slide está mostrando para nós uma coisa muito interessante. Se nós pegarmos o próton, o núcleo do átomo de hidrogênio, e aumentarmos esse núcleo para chegar ao tamanho da bolinha de tênis, no mesmo tamanho que nós fizemos com o Sol, e nós aumentarmos a distância que o elétron tem em relação ao próton, na mesma proporção, veja só, a Solange vai ler. Ampliando o núcleo do átomo de hidrogênio, que seria o próton, até o tamanho de uma bola de tênis, com o proporcional aumento da distância entre as partículas, o elétron estaria a uma distância de 2.043 metros, o equivalente a 17 campos de futebol. Você imagina então, o elétron estaria 2,43 km à distância do seu núcleo. Aquela bolinha de tênis que você estava vendo e vai voltar a ver, veja lá. Põe na geral, André, aqui, ó, talvez. Aí. Põe na... Está aí. Veja só. A bolinha, que agora é o próton, a bolinha de tênis, está de um lado do campo. Se você quiser encontrar o elétron nessa proporção, você tem que pegar 17 campos de futebol alinhados e você vai encontrar o próton, o elétron no fim do último campo. Olha só a distância. Quando nós fizemos isso com o Sol, diminuindo o Sol e proporcionalmente as distâncias até Plutão, eram 2,3 campos de futebol, ou 273 metros. Agora, se você quer comparar o átomo de hidrogênio com a mesma dimensão da bolinha de tênis, você tem que fazer o átomo crescer, o próton crescer. E na medida em que você amplia o tamanho dele, as distâncias também vão sendo ampliadas,
você vai encontrar o elétron a 2,43 km da bolinha de tênis. O que dá 17 campos de futebol. Quer dizer, Exatamente. a gente nota que é muito maior, né? 17 campos de futebol é a distância entre o núcleo do hidrogênio e o seu elétron. Enquanto que a distância entre o Sol e Plutão é de apenas 276 metros, ou 2 campos de futebol. Estas são comparações científicas. Não estamos inventando. É um estudo de pessoas ligadas à área da física que estão fazendo essas afirmações, essas mensurações, que são adequadas a esse estudo. Então você pensa, a matéria, o hidrogênio é matéria. Mas se nós compararmos a distância entre o Sol e Plutão, tem um monte de coisa vazia. Do mesmo jeito que o Sistema Solar, no Sistema Solar o Sol detém 99,8% de toda a massa física do Sistema Solar. Tudo que é matéria, que tem massa, o Sol corresponde a 99,8% de massa. O resto é para os outros planetas, os 8 planetas e o 9 com o Plutão. A mesma coisa acontece no caso do átomo de hidrogênio. Eu sei que você está curioso, mas nós temos o nosso tempo. No próximo bloco nós vamos continuar tratando desse tema. É isso mesmo. Gostaríamos de lembrar a vocês da campanha SOS. O Espiritismo precisa de você. A sua participação é muito importante. Essa campanha visa manter a divulgação da doutrina espírita através da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Basta ligar no 0800 12 18 38 ou acessar o site amigosdaboanova.com.br. Nós faremos um rapidíssimo intervalo, não saia daí. Olá, nós estamos retornando com o segundo bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, ao vivo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e para você participar é muito simples, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você encontra um quadradinho, um postzinho com a seguinte pergunta: você já descobriu o que é matéria escura? Você já pensou nisso? Escreva para a gente se você tem uma noção do que é ou não. Mande suas dúvidas. Você pode participar também através do WhatsApp da TV Mundo Maior, através do telefone 0 operadora 11 996 43 3827. Nós já recebemos algumas participações, não é, André? Isso mesmo. Queremos mandar um grande abraço àqueles que estão conosco já, nos enviando saudações, nos mandando mensagens. Temos o caso do nosso querido André Ribeiro, lá da cidade de Campinas. Olá. A Sônia Della Valle também, nossa querida irmã que nos assiste, Olá, Soninha, que está participando da nossa transmissão. Vamos aqui na geral, assim a Solange também participa. Nós temos aqui o Jefferson e a Rosina, da cidade de São Paulo, como nossos queridos irmãos, nossos anjos da guarda, sempre atentos, sempre nos felicitando, sempre comungando conosco desses ensinamentos. Um grande Temos abraço para vocês. o nosso querido Ortega, que também está em São Paulo, a nossa Elaine Sete, da cidade de Campinas, a Adriana Correc, lá de Paris, que está nos assistindo. Olá, Ortega, e o nosso queridíssimo Júlio Sena. Ô, Júlio, muito obrigado pela audiência, querido. Saudade de você também. Isso aí. Nós temos você no nosso coração e na nossa lembrança muito boa. Obrigado por tudo. Um grande abraço, turma. E agora, vamos vamos dar sequência. Você viu aqui, ó, não é, Solange? Isso. Nós tivemos, nesta comparação, o próton está aqui. Deixa no geral, Vitor, por favor. Olha, o próton está lá na mão da Solange. Aqui, gente. O elétron está aqui, ó, na minha mão. Ó, um está aqui, e o outro está aqui. 17 campos de futebol. Não dá nem para pôr aqui, olha. Você já imaginou o tamanho? Agora, nós vimos nos slides anteriores, e nós não vamos mostrar para vocês de novo, mas nós vimos o caso... Você pode pôr o anterior, Solange? Põe o anterior aqui, olha. Aqui. Olha aqui, ó. O Sol... Isso, o Sol aqui... E aí só 2 campinhos de futebol. 2,3, não dá nem 2,5, né? Nem 2,5. Está Plutão. Sol aqui e Plutão ali. Na mesma escala do elétron. Bom, agora, nós vamos continuar esse estudo, esta visualização da matéria. Vamos para o slide seguinte, Solange,
Vamos colocar na tela o próximo slide. Veja só, nessa comparação nós temos em quilômetros. Plutão está a 5 bilhões e 900 milhões de quilômetros do seu núcleo. E o elétron está a 43 bilhões, 750 milhões e um monte de quebradinho do seu núcleo. Se nós fôssemos comparar a distância nessa mesma proporção de quilômetros, Plutão está a 5 bilhões e 900 milhões e o elétron está a 43 bilhões de quilômetros de distância. É Puxa muito vida. maior. A distância do núcleo de um elétron, do núcleo de um átomo até o seu elétron é imensamente maior do que a distância entre o Sol e Plutão. Olha Imagina só, que espaço isso. vazio. Quanta vazio coisa sem nada no É, miolo. isso. Mas vamos continuar no próximo slide. Vamos lá. Olha só em termos proporcionais. Em termos proporcionais, em cada átomo existe 7,4 vezes mais espaço vazio entre o próton e o elétron do que a distância entre o Sol e Plutão. Você imaginou isto? Que em cada átomo, nosso corpo é feito de átomos. As cadeiras onde sentamos são de átomos. As mesas, os copos, tudo são construções atômicas. Que o espaço vazio entre os prótons e elétrons, eles são 7,4 vezes maiores do que a distância que está entre Plutão e o Sol, proporcionalmente falando. É absurdo, e a gente chama isso de matéria dura, matéria densa. Como é possível que isso seja assim? Como que a gente pode entender essa matéria dessa forma? Matéria escura ainda fica uma coisa mais complicada. Nós vamos continuar a acompanhar os desenrolares de estudos científicos a respeito da matéria. Vamos para o próximo slide, Solange. Vamos lá. Se toda a matéria que conhecemos é feita de átomos, moléculas, elementos, substâncias, objetos, planetas, estrelas, nebulosas, galáxias, etc, 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 a quanto será que isso corresponde no universo? Tudo que nós vimos que existe materialmente falando é composto por átomos. Estes átomos cheios de espaços vazios compõem nosso corpo, os objetos, compõem os planetas, compõem as estrelas, as galáxias. Tudo que você vê é composto por átomos. Então, nós perguntamos, já que isto é assim, quanto será que no universo isso corresponde? Tantos bilhões de galáxias. Quanto será que isto ocupa como matéria no universo que nós conhecemos? Vamos, pensando sobre isso, nos encaminhando para o bloco, o slide que vem a seguir. Dá uma olhadinha só nesse slide. Segundo os dados mais recentes da ciência, de tudo que existe no universo, essa matéria que conhecemos, chamada matéria bariônica, corresponde a incríveis 4%. 4%. Solange, toda essa multidão de estrelas, de galáxias, que a cada dia o homem descobre cada vez mais, só correspondem a 4% de tudo que existe. O universo, então, do universo inteiro, se nós pegarmos o universo, só essa montoeira de nuvem, de galáxia, de pó, tudo isso, só corresponde a 4%. Nossa, vamos ver no slide seguinte. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Solange vai pôr, o Vitor também, para você ver que interessante. Olha só que coisa. Gente, é algo de dar nó nos neurônios. Dá. A gente não consegue. Você está vendo, olha. Nós temos, nesse 0,4%, estão a matéria que compõe estrelas, planetas e nós, como pessoas. Tudo que compõe matéria sólida está aqui, 0,4% do universo. 3,6% do universo é composto por um gás chamado gás intergaláctico. Alguma coisa sólida que, na forma de gás, está permeando as galáxias.
Somando essas duas coisas, nós chegamos aos 4%. É 0,4%. Não, nós chegamos aos 4% do total, porque tudo é matéria. Exato. Tudo o que você está vendo aqui, ó, é a parte da matéria bariônica. Ela é composta de 3,6% de gás intergaláctico e 0,4% de estrelas, planetas e a gente como pessoa, que tem corpo físico. Ainda é menos que 4%, Sim. é 0,4%. E nesse 0,4%, pensa nisso, estão o Sol, todas as galáxias, tudo que existe conhece materialmente no céu, pendurado na nossa cabeça, e é a gente. 7 bilhões de pessoinhas. Imagina quanto que a gente é se comparado ao tamanho de uma estrela, ao tamanho de uma galáxia, de um sistema. É muito menos, né? Nós somos aqui um 0,000000000 na quantidade de peso ou de massa nessa estrutura. Mas ainda assim, você que pensa que tudo é muito grande, que o universo é vastíssimo, cheio de galáxias gigantescas, tudo isto está aqui, ó. Aí o gás que está entre as galáxias é matéria também, é gás, matéria e o homem em forma de gás. Identifica, exato. Este gás, junto com o restante, dá 4% da matéria bariônica. 4%. É uma fatiinha fininha. O resto é o quê? O resto é 22% de matéria escura. 22%. Você vai ver na tela aí, ó. 22% do universo é composto de matéria escura. Isso. Olha lá. Essa matéria escura que você não sabe direito o que é. Eu também não sei. E a ciência também não sabe. Mas ainda tem algo mais misterioso, né, André? E fora isto, para compor os 100%, nós temos 74% de matéria escura. Aliás, de energia escura. Energia escura, 74%. Matéria escura, 22%. E a matéria que nós conhecemos e podemos medir, podemos pegar, 0,4% para formar as estrelas, planetas e nós, e 3,6% de gás entre as galáxias. Sabia disso? Nossa, então é quase nada. No universo todo, o homem tem como fazer medições assim? Tem. Os aparelhos que nós construímos na nossa pequenez ainda em termos cósmicos, mas eles são capazes de detectar através das emissões de energia, através das emissões de onda, de magnetismo, de luz, etc., todo esse espectro e modelar este mapa cósmico para chegar a esta conclusão. É verdade. Se você pesquisar, você vai chegar a essas informações que eu estou trazendo aqui para você depois de ter pesquisado. Então, puxa vida, tem muita coisa, ainda falando de matéria. Se você lembrar que naquela matéria que está ali, a distância entre o próton e o elétron é 17 campos de futebol, se compararmos com a distância do Sol até Plutão, que são só 2,3 campos de futebol, nossa, que coisa mais intrigante. Mas o nosso programa só está no segundo bloco. E a gente ainda se acha muito importante, né, André? Isso. Mas é isso mesmo. Muito bom, o mais importante, eu sou especial, ninguém é melhor que eu. Gente, o Natal está chegando e nada melhor do que nós presentearmos, nós também ganharmos livros de presente. Então, aproveite as promoções da Mundo Maior e presenteie quem você ama. Nós temos diversos livros, diversos títulos em promoção, livros que vão agradar a todas as idades. Presenteiem com o livro, a pessoa vai abrir novos conhecimentos, vai ter um novo entendimento das coisas, tudo porque ela recebeu algo de qualidade, um material de qualidade para que ela possa evoluir e aprender cada vez mais. Basta entrar no site mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. Nós faremos um rapidíssimo intervalo, já estaremos de volta, não saia daí.
Nós estamos retornando com o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Para você participar, basta acessar o WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Ou então acessar o Facebook da TV Mundo Maior e responder a seguinte pergunta: você já descobriu o que é matéria escura? Então mande o seu recado, mande as suas dúvidas. Nós vamos ler a sua resposta no próximo bloco. Estaremos respondendo também as suas dúvidas. Eu tenho aqui, André, a participação do Paulo Romon. Ele fala o seguinte: parabéns pelo programa, muitas informações importantes, um abraço. Paulo Romon de Campinas. Muito obrigada, Paulo, abraço para você também. Boa tarde, meu nome é Zelielson, eu sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Comecei a assistir esse programa, esse canal, eu não conhecia, a programação de vocês é muito boa. Sou novo na doutrina espírita, estou aprendendo muito com vocês. Muito obrigada, viu? Zeleilson. Desculpa, ainda vou pegar o seu nome direitinho. Mas é isso mesmo, gente. Pode escrever pra gente, mande as suas dúvidas, nós agradecemos as participações e no próximo bloco nós estaremos discutindo aí todas as respostas. André, vamos em frente? Vamos dar continuidade a essas surpreendentes descobertas da ciência, não é mesmo? Nós vimos então, neste último que nós colocamos aqui na geral, aquele slide que traz a quantidade da matéria escura, da energia escura e da matéria visível, aquela pequenininha, aquela fatia ali mínima do universo. Agora, vamos ver o que os cientistas dizem a respeito do que é matéria escura. A definição você vai ver aí na tela. O nosso querido Vitor vai colocar para você acompanhar a nossa leitura. Vamos lá. Matéria escura é uma parte do universo que os astrônomos sabem que existe, mas ainda não sabem exatamente o que seja. É matéria porque se consegue medir sua existência por meio da força gravitacional que ela exerce. E é escura porque não emite nenhuma luz. Essa segunda propriedade é justamente o que dificulta o seu estudo. Todas as observações de corpos no espaço são feitas a partir da luz ou de outro tipo de radiação eletromagnética, emitida ou refletida pelos astros. Como a matéria escura não faz nada disso, ela nem emite luz, nem tem radiação eletromagnética, ela é invisível. Ainda assim, a gente sabe que ela está lá. Os cientistas, então, não sabem dizer como ela é, não conseguem fotografar, não conseguem medir, mas sabem que está lá por alguns efeitos que eles conseguiram obter nas medições que fizeram a respeito da matéria visível. É, isso mesmo. Apesar de não ser visível nem pela radiação luminosa, nem pela radiação eletromagnética, os cientistas já detectaram e mediram quanto há, em média, de matéria escura no universo. Agora vamos continuar na definição no próximo slide. Vamos a ele. Não esse, o Vitor. Ah, esse aqui. Isso aí, Solange, okay. Isso. O anterior. Isso mesmo, Vitor, você está certo. Esse aí que você tinha posto. Na década de 1930, o astrônomo Fritz Zwick, um húngaro radicado nos Estados Unidos, calculou a massa de algumas galáxias e percebeu que ela era 400 vezes maior do que sugeriam as estrelas observadas. A diferença está justamente na massa de matéria escura. E quanta diferença! Pelas contas do professor Fritz, percebeu-se que ela não é apenas um detalhe na composição do universo, e sim o seu principal ingrediente. Quando este pesquisador e vários outros que depois fizeram o mesmo caminho, começaram a medir usando técnicas adequadas, matemáticas e fórmulas que os matemáticos, os cosmólogos conhecem, eles começaram a medir através de velocidade, através de tamanho, nas perspectivas, eles começaram a medir a massa de certas galáxias. É possível medir a massa de corpos distantes. E eles chegaram a uma conclusão interessante, que não se justificava com aquela quantidade de estrelas que estavam sendo medidas, que a matéria tivesse uma densidade maior do que aquela, que tivesse uma reação
maior do que aquela que se conhece com corpos massivos. Isso indicava que existia mais matéria, 400 vezes mais matéria do que aquela que eles enxergavam. Porque para que você tivesse um resultado igual ao que eles detectaram nas suas fórmulas, isso só era possível se, além daquela matéria visível, existisse uma matéria não visível que tivesse essa proporção de 400 vezes mais do que aquela que eles estavam vendo. Aí sim, aí as fórmulas se encaixavam. E foi isso que levou à descoberta da matéria escura. Então, agora, nós vamos mostrar para você um slide que é muito bonito, muito interessante. Você vai ver agora, o Vitor vai colocar para você, esse slide. Olha só que coisa linda. Nós temos o núcleo, que você está vendo lá, como matéria visível. Naquele azulzinho, você está vendo uma galáxia, como sendo uma representação daquilo que nós enxergamos, de corpos sólidos. Está vendo uma série de pontinhos que são estrelas ou que podem também representar os elementos químicos, que são densos, que são sólidos. Esta é o centro visível da massa densa. Mas, neste modelo que se imaginou através dos estudos dos cientistas, nós temos uma capa muito mais grossa envolvendo os corpos massivos, chamada de matéria escura. Vejam só, aí você vê a matéria escura, sim, muito maior do que a matéria visível. E é esta construção que Fritz Zwick concebeu, e outros depois dele também assumiram essa mesma composição, para justificar os resultados das observações através de telescópios e de cálculos. Você viu? Volta lá, Vitor. Volta nessa imagem que eu quero deixar para o nosso telespectador ficar bem intrigado. Interessante. Você vê no centro o núcleo denso. Sim. Matéria densa, luminosa, que emite radiação ou eletromagnetismo. E fora, ao redor, como se estivesse pressionando a matéria densa. Isso. No núcleo, essa matéria escura, que não é visível. Puxa vida! Olha só que coisa impactante. Essa imagem, guarde com você, porque ela é uma ilustração, obviamente, não é? A matéria escura ao redor da matéria visível, mas nas buscas cósmicas, esta foi a realidade encontrada. A matéria invisível que está pressionando a matéria visível. E isto nos faz lembrar de certas coisas que nós estaremos pensando um pouquinho mais adiante. E fala, Solange. André, a parte branca leitosa, a gente pode... Essa parte branca leitosa, nós supomos que seja... Aqui, nessa região, isso, aqui, ó, na geral. Isso. Aqui. Ele não define o que é. Mas como uma parte é matéria luminosa, 4%, a outra parte é matéria escura, 22%, sobra ao redor 74% de algo que eles chamam de energia escura, que eles também não sabem o que é. E que, porventura, aqui pode estar sendo representado por esse halo, sim, que é muito mais volumoso e que engloba tudo isto. Sim. É interessantíssimo. Porque é uma concepção da ciência, não é da religião. São aparelhagens sofisticadíssimas que estão sendo usadas para que as pessoas pudessem chegar a este entendimento do porquê essas discrepâncias estavam sendo observadas. Elas se produzem graças à existência de mais matéria que não é visível, que não tem as características da matéria densa. E aí, nós vamos para o slide seguinte. Dá uma olhadinha nele. 96% do universo é composto de energia e matéria escuras, imperceptíveis aos sentidos dos homens e inacessíveis aos seus atuais instrumentos de observação. Marquem bem essas duas frases coloridas. O universo é composto de energia e matéria escuras, que, em primeiro lugar, são imperceptíveis aos sentidos.
nós não percebemos. Nossos sentidos foram construídos para estar em contato com uma pequena fração da matéria densa, da matéria visível. Só uma pequena fração. Existe uma boa parte da matéria densa que a gente também não vê, nem sente. Agora, além de ser imperceptível aos sentidos dos homens, esta matéria e esta energia são inacessíveis aos seus atuais instrumentos de observação. Os homens ainda não dispõem de aparelhos que meçam com precisão ou mesmo rudemente a existência e as características dessa matéria escura que está envolvendo as galáxias, está envolvendo os corpos densos. Ainda não há. Mas imaginar que nós estamos falando de uma matéria que corresponde a apenas 4% e os outros 96% a gente nem sonha o que é que existe, o que seja. Puxa vida, que coisa interessante. É muito bacana, né? Bom, nós já estamos indo para o nosso intervalo. Antes disso, gostaria de lembrar a vocês do Clube Amigos da Boa Nova. A sua participação é muito importante. Você que está aí assistindo, você vê como existe participação de diversos lugares do Brasil. Tem pessoas participando, inclusive, no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. É tão importante isso. E quando essas pessoas têm acesso a esse material de qualidade, a poder aprender o que é a doutrina espírita, isso é muito bacana, muito importante. Você pode ser essa semente de luz. Basta ligar no 0800 12 18 38 e fazer a sua inscrição. Se você desejar também, é possível fazer uma doação espontânea. Pense nisso. Agora que nós iremos para o nosso intervalo, você pode dar uma ligadinha, rapidinho, fique sócio. Nós faremos um breve, rapidíssimo intervalo, já estaremos de volta. Não saia daí, porque no bloco que vem temos a finalização e muitas novidades. Até lá! Olá, nós estamos retornando com o quarto bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior, responder, você descobriu o que é matéria escura? É uma pergunta meio difícil, eu sei, eu entendo, mas mande para a gente os seus comentários, mande para a gente as suas dúvidas sobre este assunto que nós estamos aqui discorrendo no correr desse programa. Enfim, participe, pode ser através do WhatsApp, 0 operadora 11 996 43 3827. Vamos em frente então, André. Isso mesmo, Solange. Nós estamos vendo que o universo é um imenso desconhecido. Matéria que a gente não sabe o que é, e aquela que a gente sabe o que é minúscula, é insignificante, e é muito mais vazia do que cheia. Algo estranho acontece com essa matéria visível, não é mesmo? Agora, já que estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós vamos fazer uma breve recordação de algumas questões que nós já vimos ao longo destes programas anteriores. O slide que vem a seguir vai te mostrar isso. Vamos até ele. Em 1857, nós temos o Livro dos Espíritos com a pergunta número 27A. Essa pergunta 27A tem este conteúdo. A Solange vai ler para nós. Esse fluido universal será o que designamos pelo nome de eletricidade? Ele perguntou aos espíritos superiores se esse fluido universal que eles disseram que existe é aquele fluido que eles chamavam por eletricidade. E a resposta foi exatamente esta. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal e que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Veja só que interessante. Esta matéria perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente, ela é aquela que está dando origem a todas as outras. Pode deixar essa imagem aí, o nosso Vitor vai deixar fixo, para que você possa pensar a respeito.
Interessante, André, que a gente vê que isso foi uma pergunta e uma resposta que foram feitas em 1857. Sim. Né? E naquela época que ninguém tinha a menor noção desse assunto. E os espíritos já estão dizendo para a gente que que essa matéria, ela é a matéria mais perfeita, mais sutil que se pode considerar e que se pode considerar independente. Ou seja, o fluido elétrico, o fluido elétrico, na verdade, ele é parte dessa matéria perfeita, dessa matéria que ele chama de independente, que é o básico, né, André? Vamos dizer assim, é a base de tudo. Se você pensar a respeito, essa resposta dos espíritos, ela aconteceu em 1857. Tudo é modificação do fluido universal. Agora, nós temos uma outra, Solange, logo a seguir, um outro slide, que vai falar também algo interessante a esse respeito. O nosso querido Vitor vai dar a sequência. O Livro dos Espíritos, pergunta 36 e resposta, fala o seguinte: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Isso. Lembram-se daquela frase anterior que eu falei? A matéria escura não é visível, não é perceptível pelos sentidos nem pelos instrumentos. Os espíritos disseram isso em 1857. Nossos instrumentos não são capazes de ver essa matéria. No slide seguinte, nós vamos ter a continuação ou a repetição. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço? Para você ver bem a pergunta na tela e a resposta que nós vamos confirmar aqui na sequência, Vitor, pode colocar, é este, olha. Escapa aos sentidos, escapa aos instrumentos, está lá, está em volta. E eu queria que o Vitor colocasse aquela imagem daquela bola que você separou, Vitor, para mim, esta aí. Olha lá, existe matéria chamada cósmica ou fluido cósmico universal, de cujas transformações nós teremos a matéria visível. Patamar por patamar, a matéria que não é densa vai se densificando. A matéria escura vai se tornando matéria luminosa. E se nós formos levar isso além disto, nós teremos o quê? Nós teremos a possibilidade de considerar que a energia escura é que gera a matéria escura, que gera a matéria densa, a matéria visível. Olha só que coisa linda. Nós deixamos esta mensagem para que você possa se inquietar e ao mesmo tempo se surpreender. O Livro dos Espíritos, em 1857, estava afirmando coisas que a ciência de 2000 a 2016 está constatando, chamando com os seus próprios nomes, está dizendo que a matéria escura compõe um globo que engloba a matéria densa, que é exatamente o resultado daquilo que vai se tornando cada vez mais pesado. E a energia escura está envolvendo a matéria escura e a matéria luminosa. São as expressões que significam a mesma coisa daquilo que poderemos interpretar como sendo o fluido cósmico universal ou a matéria universal primitiva. Isto que está gerando todos os outros estados materiais que nós conhecemos e que nessa parte do Livro dos Espíritos parecia uma coisa tão árida, assim, tão sem sal, sem açúcar, a uma inteligência como a nossa que não tem acesso às informações destes canais de percepção da tecnologia atual da humanidade. Então, é para mim uma expressão de uma beleza que eu queria compartilhar com todos vocês, para que vocês pudessem também se encantar, descobrir que a matéria densa é uma construção que vem se tornando mais pesada daquela matéria escura, que por sua vez pode estar sendo o efeito de uma densificação da energia escura. Nós aprendemos nas equações da física que a matéria é energia condensada. A matéria é a energia
que se condensa, que perde a capacidade de andar sozinha e que fica girando de forma a criar uma ilusão que é sólida. É isso que justifica uma distância tão imensa entre o próton e o elétron e parecer que são coisas tão maciças. Esperamos que estas imagens com as quais nós procuramos ilustrar o que o Livro dos Espíritos está afirmando em 1857 possam inspirar você também a ir fazer esse aprofundamento, porque é maravilhoso perceber que as inteligências superiores do universo já nos estavam ensinando da forma como podiam as verdades que hoje a ciência está constatando, tá bom? Solange. É isso mesmo, nós estamos chegando já ao final do nosso programa. Queria dizer para vocês que nós tivemos muitas participações, mas o pessoal está tímido, André, para responder, isso para nós escrever e dizer o que é compreensível. matéria escura. E realmente não é fácil esse entendimento. Mas, de qualquer forma, nós agradecemos a participação de todos vocês. Esperamos que vocês continuem com esse ânimo, com essa vontade de aprender sempre mais. Fundamentalmente, é só quando a gente pesquisa, a gente coloca coisas novas em nosso interior, é que nós nos tornamos melhores e mais novos. Que você possa sentir o nosso carinho e nós podermos nos encontrar no nosso próximo, o Espiritismo Sem Mistério. Isso, daqui 15 dias. Um grande abraço para vocês e até a próxima edição.